Olá pessoal, eu estou aqui de volta trazendo uma discussão que eu havia prometido, fazer aqui a respeito da guerra e dos seus objetivos e dos interesses que estão por trás dessas guerras. E como sempre vou começar pedindo a vocês para darem um like, apertar o sininho aí, se gostarem, aqui da nossa postagem, dessa discussão. Se inscrevam no canal e, obviamente, procurem compartilhar. Certo? Pois bem, a gente tem ficado nos últimos dias, absorvido pelos acontecimentos que irracionalmente sacodem o mundo, Tem havido uma profusão de notícias, de guerras, de enfrentamentos, violências, E tudo isso em meio ao cotidiano de nossas atividades, Eu, no meu caso, especificamente, como estudioso da geopolítica, sou forçado a me debruçar sobre esses fatos, sobre esses acontecimentos. Mas, como professor universitário, como docente nessa área, já sem muito estímulo, diante de um tempo que nos faz sentir envelhecido, mais do que o tempo nos insiste em mostrar diante de tantas transformações superficiais, o quanto somos inúteis. Talvez seja uma afirmação meio amarga, mas nesses tempos e dentro da lógica de como é construída essa realidade dentro do sistema capitalista, imagino que essa é uma pura verdade. Pode ser contestada, estamos abertos, evidentemente, a fazer essa discussão e esse debate. Mas nós podemos ser vistos de forma diferente. Enquanto consumidores, homens e mulheres que se dedicam a encontrar um caminho de sucesso que nos faça capazes de obter recursos para nos encher de mercadorias que satisfaçam o nosso ego e o mercado, naturalmente. Se não tivermos condições de consumirmos em larga escala, somos o nada. Viveremos para sobreviver, com perdão de uma pequena redundância. Apesar dos avanços inegáveis da humanidade, a vida continua valendo pouco. Em alguns casos, como canta a brilhante e saudosa Elza Soares, como carnes mais baratas no mercado. Porque a estupidez do racismo insiste em continuar vilipendiando vidas. O historiador Fernando Braudel, em um dos volumes em que ele trata da civilização material, na sua trilogia clássica sobre o capitalismo, coloco a referência ao final aqui, vocês podem assistir aí na informação sobre o vídeo, ler na informação sobre o vídeo, essa obra do Fernando Braudel, em que ele vai afirmar que o sistema capitalista consiste da existência de dois patamares, o superior e o inferior. No inferior é onde a grande maioria das pessoas se situa numa economia compartilhada e de sobrevivência. No superior é onde se realiza de fato o sistema capitalista, por onde cada indivíduo se torna mais importante na medida em que adquire a capacidade de consumir em larga escala, numa compulsão obsessiva diante de uma lógica que nos empurra para tal situação, condição necessária para fazer girar a roda sistêmica, marcadamente fundada no caráter expansionista do capitalismo, tendo como pano de fundo a impulsionar esse motor a ganância e o lucro.
Esses são os elementos motivadores. A engrenagem que nos faz mergulhar numa loucura competitiva em meio ao fetiche que nos prende à mercadoria, conforme Karl Marx. Ora, quando essa engrenagem, como qualquer uma outra, envelhece, se torna obsoleta ou se aproxima cada vez mais do limite de suas próprias contradições, a tendência natural é se afundar em uma crise profunda. Eu estou me referindo às sociedades atuais, até que dos estertores de uma situação de absoluta senilidade possa surgir algo de novo que possibilite transformações profundas e novas formas de relações sociais. Mas qual é o tempo para isso? Veja, o ser humano evoluiu em sua capacidade de buscar se reinventar. E por meio de uma capacidade intelectual que ele transformou num elemento capaz de definir os rumos de todo o planeta, inaugurando a era antropocêntrica, o que coincide com o advento da era moderna e o surgimento das formas que irão definir o que veio a ser o sistema capitalista. Essa capacidade o ser humano fortaleceu ao longo de sua evolução. A partir daí, passamos a viver segundo aquele princípio filosófico nietzscheano, do niilismo ativo, pelo qual fica caracterizado o rompimento com a moral de rebanho, com o advento de novos valores, do premeditado aparecimento de um super-homem que transgrida as condições morais e sociais e celebre o que se esperava desde sempre, o eterno retorno. Essa elaboração brilhante de Nietzsche. Trocando em miúdos, e embora o que diz a dialética, que todo fim é o começo, o capitalismo se mantém firme nesse niilismo ativo. Ou como a repetir a trágica punição de Sísifo, condenado pelos deuses a rolar montanha acima uma pesada rocha que despencava abaixo assim que chegasse ao topo, sendo ele forçado permanentemente a levá-la ao cume. Essa é uma das passagens aí da mitologia grega. O sistema capitalista se caracteriza por conter a todo custo seu suspiro final. E será assim por séculos, na medida em que consegue se recompor no processo de retroalimentação de suas próprias crises, criando ambivalências e ilusões que não se concretizam porque são limitadas a um percentual ínfimo de pessoas aptas a realizá-las. Mas a imensa maioria dos imortais iludidos acreditam que encontrarão a felicidade eterna por meio da escravização do trabalho e das limitações de suas capacidades produtivas. E as redes tecidas pelas engrenagens capitalistas não deixam nenhuma alternativa, desde que se impôs não somente hegemônico, como também praticamente sem nada a lhe ameaçar, pelo menos por enquanto. Onde é que eu quero chegar com todo esse rodeio? Na guerra. Na intensificação de conflitos que sinalizam exatamente para o auge das contradições do sistema mundo. E por que precisamos entender as guerras para compreender que se atingiu um limite nas relações econômicas e sociais a tal ponto de tornar-se rotina a eliminação de vidas humanas que se tornam meros descartes em meio às disputas por riquezas minerais, domínios territoriais e controle de capitais. Porque é principalmente pela guerra que o sistema consegue se reinventar. A lógica destrutiva tem um sentido, não é aleatório, nem meramente motivado por vingança e ressentimento. Isso pode até ocorrer, e acontece. E há
também, naturalmente, a disputa ferrenha pelo controle de poder em áreas estratégicas. Mas a reconstrução de territórios destruídos perversamente, após serem postas abaixo estruturas às vezes centenárias, tem um alto custo. A quem cabe recompor tudo aquilo que foi abaixo, fazendo com que se lucre em cima dos desastres causados pela guerra? A resposta é óbvia. As corporações daqueles países vencedores no conflito. Assim como as armas precisam ser testadas no terreno da batalha real para serem mostradas como em um mercado macabro. O objetivo é a comercialização. E para que os estoques de armas antigas, quase já superadas, sejam repostas por outras mais sofisticadas e destrutivas, com poder de eliminação muito maior. A guerra é uma perfeição humana historicamente, na disputa por território. Por muito tempo, como uma natural condição de sobrevivência, como se dá em meio à disputa por território, mesmo entre os demais animais. E até mesmo os vegetais, né? A noção de território, que ela é incorporada pela geografia, ela vem exatamente da biologia. Mas no caso do ser humano, isso tem a ver com ganância, usura, ostentação de riqueza. Alimentado por uma lógica sistêmica que impulsiona esses sentimentos perversos, o ser humano se torna pérfido na disputa pelo poder. A vida perde valor, afetando principalmente os segmentos mais fragilizados, crianças, idosos, mulheres e, naturalmente, as pessoas mais pobres, porque vivem em áreas frágeis e insalubres. Existem outras motivações que também são frutos das perversões humanas, que é por meio de pregações falsas, acirram confrontos e estimulam ódios em nome de deuses que se tornam meros instrumentos para atender os interesses de falsos pregadores, que deformam filosofias antigas, outrora baseadas no sentimento comunitário, e estimulam um individualismo estúpido, que se tornam arma em retóricas que alimentam intolerâncias, ignorância e estupidez. Assim, a religião busca justificar os objetivos da guerra e o faz há milênios, gerando morte de milhões de pessoas, bem como, por diversos cantos do mundo, genocídios étnicos a satisfazer uma retórica que apenas disfarça o sentido real das guerras. Mas que, claro, assume um caráter pérfido, porque ilude as pessoas e as transformam em máquinas irracionais, a se dedicarem a matar em nome de deuses que nunca foram vistos. Contraditoriamente, porque se são deuses, não deveriam ser perversos. Essa característica foi dada ao demônio, seu oposto. Já procurando finalizar, quero destacar o quanto toda a capacidade inventiva e de impressionantes desenvolvimentos tecnológicos fez do ser humano uma espécie motivada pelo enfrentamento, intolerância, raiva, destruição, genocídios, ao invés de buscar, com essa capacidade, solucionar os problemas crônicos e cruciais que afetam 2/3 da população humana na Terra. Situações criadas por essa estupidez que concentram guerras, que concentram riquezas, me perdoem, e que geram guerras e destrói a biodiversidade existente em toda a natureza. Tudo isso fez com que Thomas Hobbes, no século XVI, afirmasse ser o homem-lobo do homem. Uma frase que, embora não fosse originalmente sua, né, foi por ele utilizada no seu mais impressionante livro, o Leviatã, fundamental para o conhecimento de sua teoria política. Naqueles tempos, ele já compreendia a necessidade de haver um Estado que pusesse freio a essa perversão humana,
que o poderia levar à sua própria destruição. A questão é que quase 400 anos depois dessa obra de Thomas Hobbes, o Estado se tornou refém dessa capacidade agressiva, violenta e rapace, sob a liderança de uma classe social que assumiu seu controle e sobre o qual mantém o domínio a ferro e fogo, até a sua própria destruição. Não falo propriamente de governos, mas dos que comandam as estruturas econômicas e financeiras das sociedades. E, em muitos casos, passam a controlar grandes empresas, até mesmo em setores estratégicos, antes estatais e privatizadas. A guerra se tornou uma obsessão de estados que se mantêm ainda com o controle hegemônico da economia mundial, às custas de uma indústria bélica pela qual faz a sua economia girar de forma macabra, naquilo que a economista canadense Naomi Klein sabiamente denominou de capitalismo de desastre. Também vou fazer a referência de sua obra nas informações aí do vídeo. E assim caminha a humanidade. A era antropocêntrica se aproxima de seu fim. E é inevitável sexta extinção. E o ser humano vai junto. Querem colonizar Marte ou outros planetas. Marte pode ser colonizado? É possível por essa capacidade inventiva do ser humano. Mas vai haver guerra para conquistá-lo. E a qualquer um outro planeta onde se descubra a vida. Os que me chamarem de pessimista, vivam para viver, para poder ver. Mas eu me considero um realista esperançoso. Afinal, não é a esperança a última que morre? Então, que seja, nós vamos esperando até o fim de nossas vidas e acreditando que é possível construir uma nova realidade e um novo mundo. Claro, sem a batuta do sistema capitalista e muito menos com a condição de uma burguesia, de uma classe dominante perversa que construiu essa realidade nefasta de uma terrível desigualdade social, onde 1% das pessoas controlam mais da metade da riqueza do mundo. Vamos tentando consertar. Enquanto houver vida, haverá esperança. Um forte abraço a todos, a todas. Namastê. Até a próxima. E vamos nos cuidando e lutando contra o sistema.